Oi, gente. Vamos dar uma reforçada hoje na questão do uso dos artigos em espanhol. Vamos dar uma reforçada e vamos ver mais algumas regras que são importantes nesse processo de aprendizagem com relação a uma correta utilização dos artigos em espanhol. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar, que a gente não pode de forma nenhuma deixar de ver, é a questão, deixa eu botar aqui a setinha, vou botar o quadradozinho, a questão do que é o conceito de artigo. Bom, primeira informação é que os artigos são palavras variáveis e que devem ser utilizadas sempre na frente de um substantivo, não é isso? Ou de uma frase que tenha função substantivada, certo? E a gente também não pode deixar de falar na questão, aliás, de que o artigo, além de sempre acompanhar, o substantivo, tá aqui, acompanha o substantivo, o artigo também vai definir o gênero e vai definir o número, ou seja, o artigo sempre vai estar na frente de um substantivo e vai identificar o gênero, se a palavra é masculina, feminina, ou o número, se a palavra vai estar no singular e no plural. Aí nós temos aqui alguns exemplos, Maria es una amiga de Laura e la novia de Carlos, certo? Olha aqui, Maria ha comprado um helado, el helado está rico. Ou seja, Maria comprou um sorvete, o sorvete está gostoso. Então, nós temos a seguinte classificação, que eu acho que vocês devem lembrar. Nós temos os artigos determinados ou definidos e os artigos indeterminados ou indefinidos, certo? O artigo determinado é aquele, veja bem, determinado ou definido é aquele que você sabe a quem se refere, ou seja, de quem ou do que nós falamos passa a ser do nosso conhecimento, nós sabemos do que se trata, certo? É do nosso conhecimento, e são eles aqui, são eles, ele, lá, los e las, certo? E os indeterminados são aqueles que nós não sabemos exatamente de quem nós estamos falando. Nós não sabemos exatamente sobre o que, sobre quem. Não é definido, não é conhecido. É algo que nós não temos conhecimento. E são eles, una, unos, unas. Vale relembrar que no português nós temos os definidos, indefinidos, mas também no espanhol nós temos uma terceira classificação, que é o neutro, o lo. O neutro lo, vejam bem, é o único artigo, é o único artigo que não deve ser usado antes de um substantivo. É o único artigo que não deve ser usado antes de um substantivo. Isso é muito importante vocês lembrarem, certo? Vamos só reforçar aqui. O definido e o indefinido deve ser usado antes de substantivo. Esse neutro lo, para quem não lembra, o neutro lo, ele deve ser utilizado sempre antes de quem? De adjetivos, advérbios, de pronomes possessivos, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo, e das palavras que, qual e mas. Isso é regra, certo? Vamos lá, não podemos deixar de falar da questão da regra de eufonia. Isso bem aqui, são as regras de eufonia. É aquela regra que diz o seguinte, vamos ver se vocês lembram. É a regra que diz que palavras que começam com A ou HA tônicas, se estiverem no singular, veja bem, se estiverem no singular, são femininas, se estiverem no plural, são masculinas. Mas essa regra só é válida se tiver diretamente ligado, olha aqui, se tiver diretamente ligado, certo? El águila
diretamente ligada à palavra águila. Se não tiver diretamente ligado, não entra a regra de eufonia. Então, são palavras que no singular são masculinas e no plural são femininas. Vamos relembrar bem aqui. Eu também falei para vocês na aula passada que temos os substantivos ambíguos, não é isso? Palavras como arte, dote, açúcar, mar, lentes, não é isso? São palavras que, se estiverem, vocês quiserem usar no masculino, pode. Quiser usar no feminino, também pode. Então, esses substantivos ambíguos são palavras que você vai poder usar o artigo, tanto no masculino quanto no feminino. Então, é importante que vocês estejam sempre lendo o material para que vocês possam relembrar o conteúdo. Vamos aqui analisar em que momento, ou seja, vamos ver aqui, ó, quando é que eu devo usar os artigos determinantes ou definidos? Quando é que eu devo usar esses artigos? Existem situações específicas para isso. E situações nas quais eu devo usar o artigo definido. Vamos lá. Com substantivos que se referem a pessoas ou coisas. Ó, el último disco. Eu estou me referindo a uma coisa específica. O último disco, eu sei que disco é esse. É um disco específico. La fruta es la base de uma dieta sana. La fruta. Eu também estou usando o sentido geral. Então, se o substantivo for específico ou tiver um sentido geral, eu devo usar o artigo geral assim, que fala do todo. Não é só uma fruta que é saudável, mas sim todas as frutas. Devo usar também o artigo definido sempre com os dias da semana. Isso é muito importante, ó. El viernes, olha aqui. El viernes, hoy es miércoles. Olha, vamos botar bem aqui essas duas frases. É muito importante a gente ver bem aqui essa regrinha. El viernes no trabalho, hoy es miércoles. Ou seja, se eu estiver falando de um dia na semana bem específico, um dia da semana certo, eu uso. Agora, se eu falar, me referindo, por exemplo, a hoje, eu vou estar utilizando o verbo ser, né? Que ó, hoy es. Então, se eu tivesse verbo ser, eu não uso o artigo, certo, gente? Com instrumentos musicais, né? Com instrumentos musicais, jogos, esportes, e sempre por detrás, sempre depois dos verbos rugar e tocar, eu devo utilizar o artigo definido. Então, vamos lá, vamos voltando bem aqui, ó. Eu devo usar com substantivos que se referem a coisas ou pessoas específicas, substantivos usados no sentido geral, dias da semana, desde que os dias da semana não venham acompanhados do verbo ser, instrumentos, né? Olha aqui, instrumentos musicais, jogos, esportes, e sempre depois, olha aqui, sempre depois do verbo rugar e tocar, ó. Juego a las cartas, certo? Juegan al fútbol. Então, depois do verbo jogar e tocar, eu uso o artigo. Também devo utilizar o artigo sempre com as partes do corpo. Me duele la espalda desde ayer. Me doem as costas desde ontem. Então, se eu falar de partes do corpo humano, se eu falar da hora, se eu falar de títulos de nobreza, eu devo utilizar obrigatoriamente o artigo. Títulos de nobreza, como por exemplo, qualquer tipo de título. Nobreza, duque, conde, rei, ou títulos, mestrado, mestrando, doutorado. Então, sempre antes de títulos, eu devo utilizar o artigo. Sempre quando eu tiver antes de sobrenome de famílias, no plural, de famílias no plural. Essa palavra apelido, essa palavra bem aqui, apelido quer dizer sobrenome. Então, antes de sobrenomes, no sentido geral, eu devo usar o artigo. Professor, e o que é um sentido geral? Por exemplo, se eu falo assim, el Alencar,
esse um muchacho guapo, tá errado, porque eu estou me referindo a um Alencar de uma determinada pessoa. Agora, se eu digo, los Alencar são personas trabalhadoras, eu estou me referindo a toda uma família Alencar. Eu estou querendo dizer que todos da família Alencar são trabalhadores. Então, com sobrenome, desde que esteja no plural. Certo, gente? Vamos lá dar continuação. Acompanhando nomes de montanhas, rios, lagos, mares e oceanos. Eu uso sim. Sempre antes dessas palavras eu vou usar o artigo. Também antes dos verbos no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo, professora? São os verbos terminados em AR, ER e R. Ler, cantar, partir. Quando eu estiver generalizando, el leer alimenta el alma. Ou seja, o hábito de ler alimenta a alma. Então, se você tiver um verbo no infinitivo que tiver uma função de substantivo, aí você vai usar o artigo. Antes também, de porcentagens, certo? Olha aqui. Ha aprobado el 95% de los alunos. Vamos só relembrar bem aqui. Vamos relembrar. Quando é que eu vou usar o artigo definido obrigatoriamente? Substantivos específicos, sendo esses substantivos pessoas ou coisas. Substantivos no sentido geral, nos dias da semana, certo? Veja bem, dia da semana se não tiver acompanhado do verbo ser. Antes de instrumentos musicais, de jogos, esportes, depois dos verbos jogar e tocar, com as partes do corpo humano, com a hora, quando estiver se referindo à hora, a títulos, seja de nobreza, títulos de cargos, né? Com sobrenome de família no sentido geral, com nomes de montanhas, rios, lagos, mares e oceanos. Com eles, a gente também trabalha a questão do artigo. É infinitivo como substantivo, né? Quando um verbo infinitivo tiver com a função de um substantivo. E ler, como eu disse, o hábito de leitura, certo? E com porcentagens. E quando é que eu vou usar os artigos indeterminados de forma obrigatória? Muito simples, minha gente. Vamos acompanhar aqui, Quando um indivíduo pertence a um grupo genérico. Quando ele depende de alguma coisa, Maria é uma amiga de Laura. Ela é uma amiga, só que Laura não tem só ela, tem várias amigas. Então, quando for referente a um grupo genérico, aí sim a gente usa. Quando indicar uma quantidade no plural, estamos a uns 15 quilômetros. A distância está no plural. Então, quando tiver no plural, eu vou usar obrigatoriamente o artigo. Olha aqui, antes de substantivos e adjetivos que indiquem qualidade. Quando a gente destacar uma qualidade. Este niño es un ángel. Este menino é um anjo. Sua irmã é um travieso. Seu irmão ele é danado. Então, se eu estiver dando qualidade, características próprias, eu uso. Como é que eu uso também diante do verbo, tá bem aqui, o verbo haber, quando estiver na forma de I, ou seja, o I, ele vai indicar uma forma impessoal. En el museu hay una exposición. Ou seja, eu não estou me referindo exatamente a alguém. É uma forma bem impessoal. Eu estou me referindo ao museu. Então, vamos relembrar aqui. Quando é que eu vou usar os indeterminados? Com indivíduos que pertencem ao mesmo grupo. Com indivíduos que pertencem ao mesmo grupo, não é isso? Ao mesmo grupo. É quando eu estiver falando de distância, de dados, de quantidades no plural, certo? Quando eu estiver me referindo a características ou qualidade de pessoas, quando tiver o verbo I no sentido impessoal. Professora, é muita informação. Eu concordo, são muitas informações. Só que, se vocês estudarem, vocês lerem, todos os dias vocês mantiverem um hábito de ler alguns minutinhos o material, isso vai ajudar muito vocês.
Por enquanto, com relação ao artigo neutro, eu quero que vocês apenas lembrem que ele deve ser usado antes de quê? De adjetivos, certo? Aqui eu aumentei algumas regras, mas eu só quero os adjetivos, os advérbios e antes das palavras que, qual e mas, certo? Adjetivos, advérbios, pronomes possessivos e as palavras que, qual e mas. Existem regras de situações que eu não devo usar o artigo? É claro que sim. Então, em que situações eu não devo usar o artigo de forma nenhuma? Vamos lá. Antes, quando você tiver, vamos marcar bem aqui, quando você tiver o verbo ser acompanhado de profissões, ex-engenheira, eu não devo dizer ex-una engenheira, Marta ex-la engenheira, não. Se eu tiver profissões acompanhado do verbo ser, eu não uso artigo. Se eu tiver nacionalidade ou credo religioso acompanhado do verbo ser, eu também não devo usar o artigo. Soy católica, soy evangélica, soy mexicana, soy puertorriqueña, certo? Quando é que eu também não devo? Quantidades não específicas, ou seja, quando eu não tiver uma quantidade correta. Me explica melhor isso, professora. Por exemplo, lleva huevo la ensalada, huevo. Qual é a quantidade de ovo que eu devo botar na salada? Eu não disse a quantidade. Então, quando não tiver bem determinado, essa loja vende televisões. Sim, mas quantas televisões? Eu não disse. Então, se o valor não tiver determinado, eu não uso o artigo, certo? Antes, essa daqui é muito importante. Antes de nomes próprios de organizações, de lugares, países, cidades, eu não uso o artigo, a não ser que faça parte do nome. Los Estados Unidos de América, certo? El Reino Unido. Los Estados Árabes Unidos. Então, eu não uso o artigo com nomes próprios de pessoas, cidades ou estados ou países, a não ser que faça parte do nome, certo? Não posso utilizar artigo também diante de nomes, de números, aliás, originais, né, de título de nobreza, Afonso X, Henrique V. Então, se eu tiver números ordinais com títulos, eu não posso utilizar. Também não devo usar antes de idiomas ou materiais que estejam relacionados a idiomas, certo? Antes de idiomas e materiais que estejam vinculados aos idiomas. Também não devo utilizar, olha só, antes dos meses do ano, das estações do ano e meios de transporte que usem a preposição em. Então, não devo utilizar. Vocês observam que existe uma grande relação de palavras. Já antes, por exemplo, de palavras não, de exceções, né? Também não posso usar o artigo junto com as palavras outro ou meio. Vocês estão vendo aí? Antes também de expressões que levam o verbo, que tem o verbo llevar e tener, Lleva gafas, usa óculos. Se tem, llevar vai no sentido de usar. Tener é o verbo ter. Então, nessa situação, eu não devo utilizar de forma nenhuma o artigo. Então, vamos relembrar bem aqui. Em que situações eu não posso usar o artigo? Bom, vamos lá. Eu não posso utilizar o artigo antes de o verbo ser com profissões, verbo ser com nacionalidade ou credo religioso, antes de quantidades não específicas, tipo a quantidade de açúcar num copo de leite, a quantidade de café num copo de café, antes de nomes próprios, próprios de organizações, de cidades, estados, países, a não ser que faça parte do nome, certo? Não posso usar também com números ordinais que indicam títulos. Não posso usar com nome de idiomas ou de materiais vinculados a esses idiomas.
antes dos meses do ano, olha aqui, antes dos meses, das estações do ano e dos meios de transporte. Então, essas são as regras básicas que nós estamos trabalhando de forma introdutória com relação ao uso do artigo. Bom, na próxima aula nós continuamos. Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro.